A paz do Senhor, graças a Deus, mais um momento que Ele me concede, poder estar aqui para comunicar com vocês, dessa feita postando comentário de mais uma das nossas lições da CPAD, agora a lição de número 2, de 14 de junho de 2019. A lição de hoje é uma lição muito importante, ela vem nos trazer como título a mordomia do corpo. Todas as lições desse trimestre, aí todas as lições de todo o trimestre aí vai estar trabalhando em torno da mordomia, essa revista como um todo, e a lição, na lição passada nós vimos o conceito de mordomia, o que é mordomia cristã, falando que mordomia é exatamente mordomo, está sobre a responsabilidade de um determinado serviço. Nós vimos que o mordomo ele é o chefe maior de uma casa, portanto o mordomo é aquele que recebeu uma responsabilidade para poder governar a casa de outro, para gerir a casa de outrem. E hoje nós vamos estar falando sobre a mordomia do corpo. Então a lição ela já nos deixa entender que o nosso corpo foi dado a cada um de nós, o seu corpo, para que nós pudéssemos administrar. Uma vez que tudo que nós temos foi recebido por Deus, a nossa vida como um todo e especificamente o nosso corpo também, ele foi dado por Deus para que nós viéssemos o administrar. Então esse é o título da lição, a mordomia do corpo. O textual da nossa lição está em Romanos, capítulo 12, verso 1, que nos diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui Paulo, ele falando sobre o verdadeiro culto que os irmãos tinham que prestar para Deus, e ele coloca a responsabilidade de como deve ser esse culto, que esse culto ele deve passar pelo raciocínio, e é interessante porque toda a nossa manifestação do homem interior, ela vai se materializar, se objetivar através do nosso corpo. E aí Paulo ele apresenta: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos. Ou seja, que apresentei o vosso corpo. Então o corpo vai estar apresentando como uma forma de concretizar, de manifestar aquilo que está no nosso interior. E aí Paulo diz que o nosso corpo tem que ser apresentado como um sacrifício vivo, um sacrifício santo e agradável a Deus. Sabemos que aqui remete à antiga aliança, onde os sacrifícios eram trazidos animais vivos, mas só que eles eram sacrificados diante de Deus. E aqui na nova aliança, onde não é mais um animal que é sacrificado, mas é o nosso corpo vivo que deve ser apresentado diante de Deus. O sacrifício é do corpo vivo, não é de partes do animal. Então aqui nós temos que apresentar a nossa vida diante do altar do Senhor. Então esse sacrifício ele tem que ser vivo, ele tem que ser santo, porque ele tem que ser consagrado e dedicado, separado e dedicado a Deus. E ele também é agradável diante de Deus. Tem que ser um sacrifício que seja aceito diante de Deus. E aí o apóstolo aqui, ele resume como é esse sacrifício. Que esse sacrifício é exatamente o culto racional, ou seja, um culto com inteligência, um culto com raciocínio, um culto com consciência. Mas me chama a atenção aqui, para dentro do contexto da nossa lição, que é sobre a mordomia do corpo, é que o nosso corpo deve ser apresentado diante do Senhor como um sacrifício santo, vivo e agradável. Então é interessante nós termos em mente que todo o nosso ser deve ser representado ou apresentado diante do Senhor, e o nosso corpo é exatamente essa maneira material, objetiva, de nós cultuarmos a Deus. E daí a nossa responsabilidade de termos consciência de como é que nós estamos nos comportando diante do Senhor. Uma vez que a Bíblia diz que nós devemos conservar para o Senhor irrepreensível o nosso espírito, alma e corpo. Daí a nossa responsabilidade de nos colocar diante do Senhor, e mais especificamente falando do nosso corpo, que o nosso corpo seja apresentável diante da presença do Senhor. A verdade prática nos apresenta: o corpo do cristão é o templo do Espírito Santo e, portanto, deve ser preservado para a glória de Deus. Muito interessante, porque nós vimos também na lição passada do segundo trimestre, que Deus pediu ao povo de Israel que fizesse um tabernáculo para que ele pudesse habitar
no meio do seu povo ali, por intermédio do tabernáculo. Tudo aquilo apontava para Jesus. Jesus ele vem cumprir uma nova aliança, fundar uma nova aliança, e o próprio Jesus ele é o tabernáculo de Deus entre os homens, porque ele veio habitar entre os homens. E ainda mais importante, mais interessante nós observarmos é que a Bíblia diz que Jesus, que Deus, ele não habita em tendas, em tabernáculos feitos por mãos de homem, mas ele vem habitar em nosso coração. Então a nossa responsabilidade enquanto igreja, enquanto homens conscientes da palavra de Deus, é que nós somos o templo do Senhor. Nós somos o tabernáculo no qual a presença de Deus deve habitar. Ou seja, Cristo é o tabernáculo, nós somos participantes do corpo de Cristo, desse tabernáculo, e Deus agora em Cristo, ele quer habitar em nossa vida, quer habitar no seu corpo, que é a igreja. Então nós temos uma grande responsabilidade de poder manifestar ao mundo a nossa posição, a nossa vida como um templo, como um tabernáculo para Deus. E o Senhor, ele quer habitar não apenas no nosso espírito, mas ele habita em nossa alma e também ele tem que ser manifesto no nosso corpo. Daí a nossa responsabilidade de poder cuidar do nosso corpo, de ser bom mordomos do nosso corpo. Na próxima lição nós estaremos falando sobre a mordomia da alma e do espírito, porém nós temos que entender que o homem, ele não é homem se for ter a parte material, o espírito, a alma, ou se apenas ter o corpo. Ele é um conjunto. O homem, ele é homem no sentido completo, esse conjunto de espírito, alma e corpo. E nós estamos tratando nesse momento, nessa lição, sobre a importância do corpo, e nós vamos ver como Deus fez esse corpo de um modo assombroso. Como o nosso corpo não é um fruto de um acaso, não é fruto de uma mera evolução, mas tudo foi projetado de maneira assombrosa, de maneira grandiosa, exatamente para que Deus ele pudesse ter a primazia sobre a nossa vida e também sobre o nosso corpo. A leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 13 até o verso 20, que nos diz o seguinte: os manjares são para o ventre, para o estômago. Os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros, tanto os alimentos quanto o corpo físico, quanto os manjares e o estômago. Eles todos haverão de perecer. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Olha, num primeiro momento, quando o texto apresenta que os manjares são para o ventre e o ventre para o manjar, aqui está falando apenas do corpo físico, nesse aspecto da alimentação, dele ser necessária a alimentação para o sustento do corpo físico. Dessa feita, então, o corpo, que seria no caso o ventre, nesse sentido, ele depende do alimento, e o alimento ele foi feito para o corpo. Porém, aqui, saindo de uma dimensão meramente da sobrevivência, da alimentação, aí a partir na sequência do verso, ele vai colocar o corpo em uma outra dimensão. Não o corpo cumprindo as suas necessidades fisiológicas, mas o corpo agora como o templo do Senhor, como sendo um lugar para a habitação de Deus. Quando na segunda parte ele diz: Deus, porém, aniquilará tanto um quanto o outro, ou seja, o corpo no sentido da alimentação, nesse mero sentido da subsistência, mas o corpo, nessa segunda parte do texto, quando diz mas o corpo não é para a prostituição, aqui já tem um outro sentido de corpo. Aqui já está falando o corpo no sentido do templo, no sentido de ser algo que não tem apenas a função meramente da alimentação. Não é apenas o ventre, o corpo não é apenas o ventre, não é apenas um objeto, algo que é desprovido de uma intenção, de um projeto divino. Não é como o corpo do animal que foi feito para a subsistência de outros animais, e para isso ele deve se alimentar, e o alimento, ele deve viver em torno do alimento. Não. O homem não foi feito apenas para viver em torno do alimento, como se fosse um mero animal que tem uma passagem por essa terra, um objetivo específico na cadeia alimentar. O homem é um ser especial, o homem foi criado por Deus com um objetivo específico. E aí nessa segunda parte do texto vai nos trazer exatamente essa responsabilidade. Mas o corpo
e falando do homem, dessa parte material do homem, dessa parte que envolve a alma e o espírito, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então, da mesma forma que o alimento é feito para o ventre, e o ventre para o alimento, o Senhor fez o corpo do homem para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Em que aspecto? Que o corpo do homem ele foi feito para a habitação do Senhor, e o Senhor, por sua vez, ele deseja habitar no homem. Então, quando o texto diz que o corpo não foi feito para a prostituição, porque exatamente através da prostituição o homem está desonrando o seu corpo. O homem está maculando o seu corpo, que foi feito para ser templo do Senhor. E o Senhor, ele deseja habitar no corpo do homem. E aí, nesse texto aqui, nesse contexto, nós vamos ver uma verdade bíblica que muitas das vezes ela é ignorada, em relação à dimensão do corpo, a finalidade do corpo diante de Deus. Aí o verso 14 nos diz o seguinte: Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Então aqui nos fala sobre a ressurreição de Jesus, Deus ressuscitando a Jesus, através agora de um corpo glorioso, um corpo imortal, e da mesma forma nosso corpo será ressuscitado. E qual é a finalidade da ressurreição do corpo? Por que ressuscitar esse corpo? Por que revestir esse corpo da imortalidade? Exatamente porque esse corpo tem uma finalidade, esse corpo tem um objetivo. Aí o verso 15: Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Então, cada um de nós, aquilo que falei a princípio, nós somos membros do corpo de Cristo. Cristo é o novo tabernáculo de Deus com os homens, é o novo tabernáculo. Deus habitava no Antigo Testamento numa tenda ordenada por ele que os homens fizessem para que ele ali simbolicamente habitasse. Porém, Cristo é o novo tabernáculo de Deus com os homens. E esse tabernáculo que é Cristo, ele é constituído do seu povo. Ele é o cabeça e nós somos os membros do seu corpo. Então, o que o texto está nos colocando aqui é exatamente isso, que nós temos que ter cuidado e saber que nós somos membros do tabernáculo de Deus, que é Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Não sabeis vós que sois, e vossos corpos são membros de Cristo? Olha, se meu corpo pertence a Cristo, se ele é membro do corpo de Cristo, eu tenho que entender que ele tem uma finalidade, que eu devo conservá-la em santidade para Deus. E aí a sequência do verso, ele nos leva a uma reflexão, nos faz uma primeira pergunta para nós refletirmos na resposta da segunda pergunta, que ele vai também formular. Quando diz o seguinte: olha, não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Aí a outra pergunta: tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-eis membro de uma meretriz? Essa pergunta aqui, em um certo sentido retórica, ela está dizendo que, olha, se os nossos corpos são membros do corpo de Cristo, por que eu tomaria esses membros no meu corpo, que é o membro do corpo de Cristo, e o tornaria membro de uma meretriz? Então, simbolicamente aqui, ou retoricamente, melhor dizendo, já está dizendo que isso não é possível, que isso não deve acontecer, não é possível eu ser membro do corpo de Cristo e ao mesmo tempo ser membro, ser um com uma meretriz, com a prostituição. Então é isso que o texto está colocando. Olha, não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membro de uma meretriz? Aí ele responde: não, por certo. Ou seja, isso não pode acontecer. Então, os próprios argumentos que são levantados no texto já nos levam à resposta final, à conclusão de que isso não é possível, de que não posso ser membro do corpo de Cristo e, ao mesmo tempo, ser membro do pecado, ao mesmo tempo, ser membro, ser um com uma meretriz. Aí o verso 16 nos diz o seguinte: ou não sabeis que o que se ajunta com uma meretriz faz-se um corpo com ela? Então, aquele que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com uma meretriz. E isso não pode acontecer com o nosso corpo, porque nós já somos um com Cristo. E aí a sequência do verso diz: porque serão, disse, dois numa só carne. Lá, desde
o livro de Gênesis, que o Senhor está dizendo que o homem deixará pai e mãe, unir-se-á a sua mulher e tornarão os dois numa só carne. Então esse texto aqui, ele nos faz entender que a ideia de uma só carne na Bíblia, ela se efetua exatamente através da união sexual. Então, como é que o homem se torna uma só carne? Exatamente através da união sexual. E o texto, quando o texto está dizendo, olha, aqui no verso 16, ou não sabeis que o que se ajunta com uma meretriz faz um corpo com ela, porque serão, disse quem? Deus lá em Gênesis, serão os dois numa só carne. Então aqui, irmãos, é que nós temos aqui uma profundidade nesse texto, porque quando o Senhor ele proíbe o homem a juntar-se a uma meretriz, dizendo que ele já é membro do corpo de Cristo, e tomando aqui a metáfora, a simbologia da união sexual, ele está dizendo o quê? Que o homem, quando ele se junta à sua mulher, biblicamente falando, a ideia de tornar-se os dois, tornar uma só carne, isso é especificamente através da união sexual. É claro que há uma união de espírito, há uma união de alma, isso, ninguém está descartando isso. Mas em termos diretos, em termos objetivos, o que o texto está dizendo aqui é que aquela passagem de Gênesis, quando fala que o homem torna uma só carne, é exatamente através da união sexual. Tanto é que o resultado disso é um filho, que é uma só carne. Então isso aqui é muito interessante, é muito significativo, porque Deus está usando aqui o apóstolo aqui para escrever, dizendo exatamente o quê? Que o nosso corpo, nós somos um com Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Ou seja, nós nos tornamos um com Cristo. E não é possível nos tornar um com a meretriz através do pecado, através da união sexual. Por quê? Porque através do sexo, homem e mulher se tornam uma só carne. Daí o perigo da união sexual fora do casamento, extraconjugal, da fornicação entre jovens, da fornicação que é o sexo entre pessoas não casadas. Por quê? Porque o sexo, aqui à luz da Bíblia, ele é dado por Deus como uma forma do homem se tornar com a sua esposa uma só carne. Então exatamente ele diz isso, porque serão os dois uma só carne. Mas o que se ajunta, então o que se ajunta à meretriz se torna um com ela. Isso é um pecado diante de Deus. Por quê? Porque nós já temos um compromisso com Deus, nós já somos membros do corpo de Cristo. Aí o verso 17 diz o seguinte: mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito, ou seja, se torna um com o Senhor quando se ajunta, quando se torna membro do corpo de Cristo. Aí ele vem no verso 18, fugir da prostituição. Daí a ideia do homem fugir da prostituição, porque é através do sexo que ele vai se tornar um, no caso, com o outro. A mulher um com o homem um com a mulher. Então, fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o próprio corpo. Por quê? Porque ele está ferindo uma ordenança divina, que é essa ordenança do homem tornar-se um com a mulher quando no momento do casamento. Então, quando ele prostitui, quando ele adultera, ele vai estar exatamente cometendo um pecado contra o seu próprio corpo. E aí ele vai estar ferindo uma ordenança divina. E aí o verso 19, ele nos diz o seguinte: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo? Ou seja, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Ou seja, somos o tabernáculo do Senhor. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Então isso aqui é muito interessante. O texto está dizendo que o nosso corpo ele é feito e deve ser usado como um templo do Espírito Santo. E aí ele prossegue, que habita em vós, o Espírito Santo que habita em nós, que Deus habita em nós por meio do Espírito Santo, que não sois de vós mesmos. Então nós não somos, não nos pertencemos a nós, uma vez que nós nos aliançamos com o Senhor. Uma vez que o Senhor ele faz parte da nossa vida, uma vez que o Espírito Santo ele passa a habitar no nosso corpo, nós somos então dependentes dele, nós somos aliançados com ele e nós temos essa responsabilidade diante do Senhor. Então aí segue o texto, olha, não sois de vós mesmos, verso 20, porque fostes comprado por um preço. Qual o preço? O preço do Calvário, o preço do sangue de Jesus. Fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo
A ideia aqui de que Deus ele seja glorificado através do nosso corpo. Se nós somos mordomos do nosso corpo, se o nosso corpo pertence ao Senhor, nós temos que glorificá-lo, ou seja, administrar bem, ser bons mordomos do nosso corpo, porque fostes comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. Que aí o espírito aqui se refere às partes imateriais, para os dicotomistas, no caso a parte material, que pode ser chamada de espírito ou alma, e para os dicotomistas se refere à alma e o espírito. Então, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, tanto o corpo quanto o espírito, quanto a parte material, elas pertencem a Deus, e nós temos o dever, nós temos a responsabilidade de cultuar a Deus, de glorificar a Deus através do nosso corpo e através do nosso espírito. Isso é muito importante, muito interessante nós. Bem, então é o que nós vimos aí na leitura desse texto aqui, de 1 Coríntios, que nos deixa bem claro aí na leitura bíblica em classe. Eu dei aqui uma pausa para mudar aí de cenário, porque estava tendo algum barulho, interrupção, eu achei por bem dar uma pausa aí no vídeo. Então, como nós vimos aqui, que Paulo aos Coríntios ele está mostrando a dimensão do corpo, deixando bem claro o cuidado que se deve ter com o corpo. Por quê? Porque através do corpo nós devemos glorificar a Deus, e nós somos unidos em Cristo pelo vínculo do Espírito Santo. E aí ele nos faz esse ensinamento que quando nós unimos, se porventura alguém une o seu corpo a uma prostituta, está se tornando uma só carne com ela. E isso é um pecado, uma vez que nós somos já membros do corpo de Cristo, nós somos o templo, o tabernáculo no qual Deus ele deve habitar. Indo para a nossa lição, a introdução da nossa lição nos apresenta: nessa lição estudaremos a mordomia do corpo, nela destacaremos o valor espiritual e a grandeza da obra criadora de Deus. E exatamente, nós vamos ver a grandiosidade do que é o nosso corpo, essa criação divina. A Bíblia mostra que o Criador fez o homem do pó da terra, dando-lhe vida e tornando-o à sua imagem e semelhança. Quando compreendemos essa verdade bíblica, tornamos-nos responsáveis pelo zelo do nosso corpo perante o Criador, pois, segundo a palavra, o corpo do cristão é templo do Espírito Santo. Então, nós iremos aprender isso nessa lição. Aí logo, no primeiro ponto da lição, a dimensão material do corpo humano do corpo. Então nós vamos ver nesse primeiro ponto em especial, nós vamos ver assim, a grandeza da criação do corpo humano. Estarei aqui apresentando este ponto aqui da lição, e também juntamente com ele apresentando um material extra que vai nos ajudar bastante, mostrando a grandiosidade do que é o corpo humano. Então, a dimensão material do corpo. Primeiro subtópico, a formação maravilhosa do corpo humano. Nós vamos ver nesse tópico aqui que o nosso corpo ele foi formado de uma maneira maravilhosa. De uma maneira especial, o nosso corpo foi formado, e nós devemos entender a grandiosidade da formação do corpo do homem. Aí na sequência nós temos então aí no comentário desse primeiro subtópico, a formação maravilhosa do corpo, a Bíblia relata a criação do corpo do ser humano em Gênesis, que Deus criou o homem do pó da terra, macho e fêmea, os criou. Foi uma obra maravilhosa, poeticamente expressa nas palavras do rei Davi, no Salmo 139, quando ele diz aí no verso 14, eu te louvarei, porque de modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Então, Davi, ele louva ao Senhor, ele adora ao Senhor, porque ele percebe que de um modo terrível, de um modo assombroso, de um modo maravilhoso, de um modo inexplicável, de um modo assombroso ele foi criado. Poder de Deus que criou o seu corpo. Eu te louvarei, porque de modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Tá aqui o salmista exaltando a Deus, adorando
pelo poder da criação, pela maneira maravilhosa como o corpo humano foi criado. No mesmo salmo, o autor sagrado traz à memória a contemplação divina do corpo humano ainda informe. Quando ele diz, ainda informe, tu viste o meu corpo, tu me entreteceste, ou seja, teceste-me no ventre da minha mão. Então ele começa a enaltecer aquilo que Deus havia feito, ou a maneira como Deus havia feito o seu corpo. Isso é muito interessante, nós trazemos a... Então isso é muito importante nós trazermos à memória, porque esse salmo, o Salmo 139, ele vai exatamente mostrar a grandeza da criação do homem, a grandeza da criação do corpo. Aí quando nós lemos aí os versos que nós apresentamos, que são bastante maravilhosos aí do Salmo, a gente vai ver aí na sequência, o Salmo 139, por exemplo, aí o verso 14, ele diz o seguinte, eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado, maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Aí o verso de número aí sequente, o verso de número 15, ele diz o seguinte, olha, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Aqui ele fala da terra, que é o sentido do ventre da sua mãe. Na profundeza das terras, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Ainda em informação, ainda quando não tinha sido formado. E no teu livro todas essas coisas, ou seja, a sua formação, foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formado, quando nem ainda uma delas havia. Ou seja, antes que houvesse, que o corpo tivesse totalmente formado, os seus dias já haviam estado escritos no livro, mesmo antes delas serem formadas. Ou seja, e dia a dia elas iam sendo formadas, mas já estava escrito mesmo antes delas serem formadas. E quão preciosas são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se os contasse, seria em número maior do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Então aqui o salmista ele está exaltando e enaltecendo a Deus pela maneira maravilhosa pela qual ele foi formado no ventre da sua mãe. E ele exalta a Deus, ele reconhece a grandeza de Deus quando da sua criação. E nisso ele vai estar louvando ao Senhor. Aí o subtópico de número 2, ele é muito rico, ele nos traz aqui informações que vai nos remeter para a pesquisa que eu trouxe, é quando fala sobre a estrutura do corpo humano. A estrutura do corpo. Quando estudamos a estrutura do corpo humano, percebemos quão maravilhosa foi a obra do Criador. Por exemplo, o organismo humano se constitui de 216 tecidos. O organismo humano se constitui de 216 tecidos organizados no esqueleto. Então, no esqueleto humano, nós temos 216 tecidos organizados nesse esqueleto humano. E, por sua vez, esse esqueleto ele possui 206 ossos. 206 ossos possui o esqueleto humano. E o cérebro que é uma máquina complexa, que o homem até hoje ele se perde no estudo do cérebro. Então, e o cérebro tem 1 trilhão de células nervosas e seus sinais trafegam ao longo dos nervos até no máximo de 360 km por hora. Então, olha, o cérebro tem trilhões de células nervosas e esses sinais trafegam nessas células por uma velocidade de 360 km por hora. São esses circuitos do nosso cérebro, mostrando a grandiosidade que é isso. O corpo possui de 70% de água, 70% do corpo é água. Tem 96.500 quilômetros de veias e artérias. Então, se pegássemos as veias e as artérias e emendássemos uma na outra,
Segundo aqui essa pesquisa, nós teríamos 96.500 quilômetros de distância se emendássemos veias e artérias uma na outra, é o que compõe aí o sistema, no caso das veias e artérias. São 10 bilhões de vasos capilares, 100 trilhões de células. Tudo isso que compõe o corpo humano. A estrutura humana revela uma complexidade que a teoria da evolução jamais explicará. A complexidade que é o corpo humano, jamais a teoria da evolução poderia explicar, como sendo algo surgido de uma simples explosão, de uma simples células, algo tão complexo como é o ser humano. Só uma mente onisciente e um ser infinitamente supremo pode dar respostas lógicas à origem da vida e do homem. No princípio, criou Deus os céus e a terra, e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então, a complexidade, a grandiosidade que é o ser humano só pode ser explicada como uma criação divina, porque o homem foi feito à imagem e à semelhança do seu Criador. Aí, trabalhando um pouco, ainda mais sobre a dimensão do corpo humano, eu trouxe aqui alguma pesquisa que é bem interessante, que é exatamente sobre o projeto Genoma, para nós entendermos qual a finalidade desse projeto e o ganho que nós temos para a humanidade a partir das pesquisas desse projeto, que é exatamente um projeto do genoma, e trabalhando mais especificamente o genoma humano. Então, o que é esse projeto? Aqui alguma pesquisa aqui que eu trouxe aqui dos sites brasilescola.ol.com.br, biologia, projeto genoma. Nós temos aqui algo bem interessante que vale a pena nós analisarmos. No primeiro momento, nós temos que o projeto genoma, do genoma humano, ele começou como iniciativa do setor público, tendo aí a liderança de James Watson, que na época aí era o chefe do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos. Então, o genoma, qual é a finalidade aqui desse projeto? O que é o genoma em si? Então, o genoma, exatamente, ele traz o genoma, ele vai trazer codificado no DNA dos seus 46 cromossomos as instruções que irão afetar. Então, é no genoma que nós vamos ter aqui exatamente codificado aí no DNA. Então, ele vai trazer codificado no DNA dos seus 46 cromossomos, que nós vamos ver um pouco mais à frente. Ele vai trazer as instruções que irão afetar não apenas a estrutura, o tamanho, a cor e os atributos físicos, no caso do ser humano, de uma pessoa, no caso aqui estamos falando do genoma humano, do ser humano, mas também vai trazer essas informações que podem afetar, no caso, que diz respeito à sua inteligência, a suscetibilidade para doenças, o tempo de vida de um indivíduo e alguns aspectos até mesmo do seu comportamento. Tudo isso é possível estudar através do genoma, que traz exatamente aí um código do DNA desses 46 cromossomos. O padrão genético do ser humano, segundo essa pesquisa, contém aproximadamente 3 bilhões de pares de bases químicas. Então, esse padrão genético ele vai conter cerca de 3 bilhões de pares de base química. E decifrar o código genético é compreender as dezenas e milhares de genes que compõem o DNA humano. Então, decifrar o código genético é compreender essas dezenas de milhares de genes que compõem o DNA humano, que é um desafio para aí, no caso, o projeto Genoma. A grande meta do projeto Genoma Humano é compreender esse mecanismo. Essa é a meta do projeto Genoma. É compreender esse mecanismo, como trabalha o DNA, os cromossomos, como ele se estrutura para poder estudar mais a fundo o organismo humano. E tudo isso com o objetivo de quê? De garantir uma melhor condição de vida. Garantir, no caso, a melhoria de qualidade de vida do organismo vivo. Então, fazer o mapeamento dos genes existentes no DNA das células é o grande desafio, no caso do projeto Genoma, exatamente fazer esse mapeamento dos genes existentes no DNA das células dos homens.
e armazenar essas informações para bancos de dados, para que sejam acessados a fim de trabalhar a melhoria da qualidade de vida, que venha trazer informações científicas para o bom andamento do ser humano. Então, para o mapeamento, são feitos diagramas descritivos de cada cromossomo humano, esse mapeamento dos cromossomos, dividindo-os em fragmentos menores, portanto, fazendo esse estudo analítico, essa análise, ordenando em suas respectivas posições no cromossomo. O passo seguinte é determinar a sequência das bases de cada um desses fragmentos ordenados e desenvolver meios de usar essas informações para o estudo da biologia e da medicina. Então, tudo isso para que venha enriquecer, fortalecer a medicina e a biologia. O mapa genômico descreve ainda a ordem dos marcadores e espaçamento entre eles em cada cromossomo. Então, o objetivo exatamente do projeto Genoma é estudar exatamente o ser humano, estudar aí o DNA do ser humano, a codificação desse DNA, os cromossomos, para que possa então trazer informações no estudo de cada genes, a fim de que possa possibilitar uma melhor qualidade de vida para o ser humano e a compreensão dessa máquina complexa que é o corpo humano. E no estudo dos genes, a gente vai perceber o que? Ao estudar os genes, por que é importante? Então, o significado dentro de genes, o que é um genes dentro da genética? Aí também, segundo o site, www.significados.com.br. O gene é uma unidade funcional da hereditariedade. Então, no gene está presente, no caso, os ácidos nucleicos. E esses ácidos nucleicos são o quê? Que estão nos genes. São os portadores das informações genéticas que proporcionam a diversidade entre os indivíduos. É muito interessante que nos genes ele vai estar toda a informação da hereditariedade do ser humano, e é nesse gene que vai estar presente aqui os ácidos nucleicos, e são esses ácidos que vai possuir as informações genéticas, que vai proporcionar a diversidade de cada indivíduo. Então, cada gene codifica uma determinada sequência do indivíduo. E é interessante a gente observar que um gene então, essa sequência que faz parte de um cromossomo. O gene faz parte de um cromossomo. Cada gene vai codificar uma determinada sequência, e o gene ele é formado por uma sequência de DNA. Então, uma sequência de DNA e RNA exatamente que constitui o gene. Então, o gene é o quê? Exatamente, ele é formado por uma sequência de DNA e também uma sequência de RNA. Uma outra coisa interessante dentro aí da genética e na ciência, que os genes são classificados em as classificação dos genes. Eles têm os genes chamados de dominantes, então genes dominantes. Esses dominantes são exatamente os responsáveis pela atribuição de determinadas características nos descendentes. Então, o gene dominante, esses que vão dominar, que vai determinar determinadas características, pautar, vai trazer determinadas características nos descendentes. Por quê? Que é aquele que vai dominar. São genes dominantes, que vai dominar as características, no caso, nos descendentes, que é o chamado de genes, o gene dominante, responsável pela atribuição de determinar características no descendente. Vai determinar características, o gene, no caso, é dominante. O gene recessivo, ele manifesta na ausência do gene dominante. Então, se algum gene não é dominante, nós vamos ter algumas características do gene, no caso, recessivo. Também há o gene estrutural, que contém a informação que determina a estrutura dos seres vivos. Tudo isso são genes que vai estar determinando. Aí, no caso estrutural, determina a estrutura. Há o gene operador, que atua no funcionamento de outros genes, que ele opera em outros genes. Esse gene aqui é um gene operando em outro gene. Também há o gene regulador, que controla a síntese e a transição de outros genes. Ele vai controlar essa síntese e transição de um gene para o outro, esse gene controlador. E o genoma, o que é o genoma? O projeto Genoma em si. O genoma, falando do genoma especificamente, é o conjunto de genes de um indivíduo. Então, todo indivíduo tem um conjunto de genes, e no caso aqui o projeto Genoma, ele vai exatamente estudar esse conjunto de genes de cada indivíduo. Lembrando que cada ser humano possui um único genoma.
seja, cada ser humano possui um único genoma e o genoma é exatamente esse conjunto de genes. Ficou claro? Então, no caso aqui, o genoma é um conjunto de genes de um indivíduo. Cada indivíduo possui um único genoma, ou seja, um único conjunto de genes. E esse conjunto, no caso, esse genoma que cada ser humano possui, ele é estimado em ele é composto por cerca de 25 mil genes. Então, o genoma é um conjunto de genes, cada indivíduo tem um genoma, e cada genoma do indivíduo ele é composto estimadamente por cerca de 25 mil genes. Esse resultado foi obtido através de um trabalho de conjunta, esse trabalho obtido é o que nós chamamos do projeto do genoma humano, que tem como função mapear o genoma humano, essa quantidade de genes, e identificar todos os componentes que compõem o genoma humano, os genes humanos. Então essa é uma pesquisa que eu acho interessante se observar. E também falando um pouco ainda dentro dessa questão da herança dos genes humanos, aqui também tem uma pesquisa que eu acho bastante interessante, que é sobre herança e sexo, trabalhando com essa questão dos genes. E aí é do site www.biologia.com.br. Então, isso aqui vai trazer informação interessante que nos apresenta a herança e o sexo, mostrando que cada corpo foi feito com uma finalidade. O corpo, no caso do macho e do fêmea, cada um tem uma finalidade e tem a sua especificidade. Então, o que nós temos aqui, olha, em condições normais, qualquer célula diploide humana contém 23 pares de cromossomos. Então, a célula humana normal, um ser humano normal, que não tem nenhum defeito genético, ele possui 23 pares de cromossomos. Tá? 23 pares, você pega 23, multiplica vezes 2, vai dar 46 cromossomos em um ser humano aí normal, em condições normais. Então, são 23 pares de cromossomos homólogos, isto é 2N igual a 46. Aí nós vamos ver exatamente aqui, um pouco mais à frente, vamos estar especificando o que cada um disso significa. Então, desses cromossomos, desses 46 cromossomos que nós vimos, que são, no caso, 23 pares, que vai dar 46, 44 desses 46 cromossomos, 44 eles são autossomos. Então, 44 são autossomos e 2 são cromossomos heterossomos. Isso é muito interessante, por quê? Porque os cromossomos autossomos são aqueles que estão responsáveis pelo corpo humano, as partes do corpo humano. E aí nós vamos ver aqueles órgãos que são comuns tanto no homem quanto na mulher. Então, esses 44 cromossomos são autossomos. E, por sua vez, apenas 2 cromossomos são heterossomos. Então, no total, são 46 cromossomos. Desses 46, 44 são automossomos, que é responsável pela soma, ou seja, pelas partes do corpo, e 2 que são os heterossomos, responsáveis pelos órgãos reprodutores, no caso no homem e na mulher. Então, o que nós temos aqui? Autossomos e heterossomos. Os cromossomos, autossomos, ou autossomáticos, são os relacionados a características comuns aos dois sexos. Então, os autossomos ou autossômicos são responsáveis pelas características comuns. Quais são essas? Dos dois sexos. Características, no caso de cada sexo, nós vamos ver um pouco à frente. E os sexuais, os cromossomos sexuais ou heterossomos, são responsáveis por características, no caso, próprias de cada sexo. Então, os autossomos são responsáveis por características gerais dos dois sexos, e os heterossomos, ou os cromossomos sexuais, são responsáveis por características específicas de cada sexo. Então, o que nós temos aí na sequência? A formação dos órgãos somáticos. Quais são os órgãos somáticos? Os órgãos do corpo, como fígado, baço, estômago e outros, deve-se aos genes localizados nos autossomos. Então, os autossomos, que são esses genes, esses cromossomos, esses genes, que são responsáveis por características comuns ao corpo, tanto do homem quanto da mulher, eles são exatamente chamados de automossomos. E esses autossomos, eles vão exatamente ser responsáveis pelo fígado, pelo baço, no caso aí pelos rins, pelo coração, etc.
Então, esses genes é exatamente chamado de autossomos. Agora, porém, nós temos um conjunto de genes chamado de heterossomos, que é exatamente esses heterossomos, aqui é o conjunto hiploide dos autossomos de uma célula. Eles os autossomos é representado pela letra A. Isso aqui é bem interessante quando for estudar a fórmula. Então, os autossomos são representados pela letra A. Então, os autossomos, tanto no homem quanto na mulher, nós teremos os cromossomos autossomos, que são são representados, melhor dizendo, pela letra A. Então, grave isso. Letra A, aí maiúsculo, é representado, letra A, representando os cromossomos autossomos, que são presentes tanto no homem quanto na mulher. Por outro lado, a formação de órgãos reprodutores, como no caso os testículos, os ovários, são características de cada sexo. E isso são formados pelos cromossomos sexuais, ou seja, os heterossomos. Então, essa é uma informação muito interessante. Então, os órgãos sexuais, como os testículos e os ovários, eles são, no caso, os cromossomos responsáveis são exatamente os heterossomos, que são os cromossomos sexuais. Isso é muito interessante. E aí nós temos outra informação que também é bastante interessante. Os genes são localizados, no caso esses responsáveis pelo sexo, nos cromossomos heterossomos. E são representados de um modo geral. De um modo geral, os cromossomos são representados pela letra X e a letra Y. No caso aí, os cromossomos sexuais são, de modo geral, representados por X e por Y. O cromossomo Y, isso aqui é muito interessante, ele é exclusivo do masculino, do macho. Então, os cromossomos sexuais heterossomos Y são apenas do macho. Já o cromossomo X, ele existe em dose dupla, no caso na mulher, e em dose simples no homem. Então, o Y é apenas no homem, o X está tanto no homem quanto na mulher, porém em dose dupla na mulher. Aí nós vamos ver aqui, estudando mais especificamente, os cromossomos sexuais que nós temos. O cromossomo Y, ele é mais curto e possui menos genes que o cromossomo X. Então, o cromossomo Y, que é apenas do homem, ele é mais curto e vai possuir menos genes, menos informações genéticas do que o cromossomo X. A determinação genética do sexo. O que é que determina o sexo? Então, o sistema XY, que é esse juntado dos cromossomos X, que pertence tanto ao homem quanto à mulher, mas a mulher em dose dupla, e o Y, que é o cromossomo apenas do homem. Então, nós estamos agora estudando aqui, no caso aqui, os cromossomos heterossomos, que são sexuais, responsáveis pelas informações sexuais. Nós vimos que os autossomos são responsáveis pelos órgãos do corpo, coração, baço, fígado, etc. E no caso os heterossomos, que são sexuais, eles são responsáveis pela questão do sexo, se é macho ou é fêmea. Então, nos heterossomos, eles têm dois códigos que vai identificar. O X, que é apenas, ele vai estar tanto no homem quanto na mulher, porém na mulher em dose dupla, e o Y, que ele é apenas esse cromossomo, heterossomo sexual, apenas no homem. Então, o que nós temos aqui nesse sistema, então, XY? Temos o seguinte. Em algumas espécies animais, incluindo a humana, a constituição genética dos indivíduos, sexo masculino é representado. Então, o sexo masculino é representado por dois, que são dois pares, como nós já falamos. Dois quer dizer par. 2A no homem, no caso, 2AXY. O 2 quer dizer o par. O A quer dizer a representação dos autossomos, que nós já vimos anteriormente. Então, o cromossomo, os autossomos, que é responsável pelos órgãos somáticos, ele é representado pela letra E. Lembrando que os autossomos tanto tem na mulher quanto tem no homem, representado pela letra A. Então, 2 quer dizer que é pares. O homem, no caso, o corpo humano, a célula diploide humana, ela é composta por 23 pares. Então, pares, aí o 2 significa do par. O A significa os cromossomos autossomos, que são, no caso, 44, e 2 são os heterossomos. Então, aí, dentro dessa fórmula aí, nós temos, então, que a constituição genética dos indivíduos do sexo masculino é representada por 2
que quer dizer o par, A, que quer dizer autossomo, então 2A de autossomos, e X e Y. Então o homem ele é composto por quê? Qual é a fórmula, no caso, genética, da determinação genética do sexo, no caso do homem, do masculino, do macho? Então o homem, a representação é essa, o 2, que é o par, A, que é os autossomos, e agora os heterossomos do homem é o que? É o X, Y. Portanto, a fórmula aí para o homem é 2AXY. Então, essa é a forma genética do código genético para, no caso, o macho. Então, o macho ele é formado por 2 pares de autossomos, 2A, que é autossomos. Aí vem, no caso, o X, que tanto tem no macho quanto na fêmea, mas em maior quantidade na fêmea, e o Y, que é apenas no macho. Então, 2AX no caso, o código para, no caso, o macho. E os gametas, por ele produzido, vai ser o quê? Vai ser AX e AY. AX e AY, uma vez que ele é 2AXY. Então, vai formar o quê? AX e AY. Na fêmea, no caso, na fêmea nós temos o quê? A constituição é indicada por 2, que é o par, A, que são os autossomos, só que é 2AXX. Enquanto no homem é 2AXY, na mulher é 2AXX, que o X é exatamente, no caso, é heterossomo, no caso, feminino, ele é composto apenas do X, o homem é por Y e em menor quantidade também de X. E, por sua vez, na fêmea, essa constituição genética, portanto, é de 2AXX, que vai produzir apenas gameta AX. Tá? A mulher, o homem é 2AXY, possui gametas AX, AY. A mulher é 2AXX, que vai possuir gametas, vai produzir gametas apenas AX. Então, a mulher produz gametas apenas AX, o homem produz gametas AX e AY. Essa é uma diferença genética entre o macho e a fêmea. E isso aqui não é ideologia de gênero, isso aqui é ciência. Então, a ideologia de gênero ela não se sustenta cientificamente falando, porque na sua formação genética, o homem ele é diferente, no caso, o macho, ele é diferente da fêmea. O macho, na sua constituição genética, vai ser de 2AXY, que vai produzir gametas AX e AY. A mulher, a sua constituição genética é 2AXX, que vai produzir apenas gameta AX. Isso é uma diferença genética. No homem, a constituição genética é representada por 44 XY e dos gametas por ele produzidos são 22X e 22Y. Na mulher, são 44 XX, o homem foi 44 XY, no caso, a mulher 44 XX e os gametas 22X. Então, nós vamos ver aqui que há uma diferença genética entre o macho e a fêmea, e isso é algo que a ciência dá conta, e não há como uma ideologia de gênero tratar isso como sendo uma mera opção. Não é opção, isso é uma questão genética. A diferença entre o macho e a fêmea é uma diferença genética. Deus fez assim, isso faz parte da constituição do corpo humano, isso faz parte daquilo que o salmista chama, mesmo talvez sem ter consciência, de uma obra assombrosa, de uma obra maravilhosa. Então aqui, essas informações que eu trouxe foi exatamente para fortalecer essa ideia de mostrar que de fato há uma diferença muito grande na constituição do corpo do homem e da mulher, do macho e da fêmea, para ser mais específico. Tudo isso faz parte da constituição do corpo humano por Deus. E aqui nós temos um mapa aqui bastante interessante, genético, que é bastante interessante, que nos mostra aqui, não sei se dá para acompanhar, de um lado nós temos aqui o corpo da célula mãe da mulher, que é XX, YY, que é essa parte aqui, ó. Nós temos aqui a formação XX e aqui a formação do homem Y e X. Lembrando aqui que nós vamos ter exatamente aqui. Então, o corpo aqui no caso da mãe XX, do homem XY, temos aqui exatamente esse processo
de troca de genes entre, no caso, o homem e a mulher, que vai dar forma a um novo ser. É um quadro bastante interessante nós analisarmos, pena que não dá para visualizar, mas mostrando exatamente essa diferença na formação genética entre homem e mulher, ou entre macho e fêmea, mais especificamente. Então, esse material que eu trouxe assim de uma maneira bem sucinta, creio que não fui bem claro na apresentação, pois é um tema bastante abrangente. Também nossa capacidade não é suficiente, e também até o recurso que nós temos aqui não dá para a gente visualizar isso assim em um quadro mais específico, para estar mostrando por meio de imagem, que tornaria mais interessante o estudo. Mas tudo isso eu quis apresentar para mostrar a dimensão material do corpo humano, a estrutura do corpo humano, e para que nós entendêssemos o projeto de Deus, essa dimensão material do corpo humano feito à imagem e semelhança de Deus. Aí o tópico 2 da lição nos apresenta a dimensão espiritual do corpo. Nós vimos até aqui a dimensão material, a forma assombrosa, a forma misteriosa, gigantesca, que foi feita o corpo humano. Agora nós vamos ver a dimensão espiritual do corpo. O corpo, segundo as Escrituras, a Bíblia usa várias metáforas para designar espiritualmente o corpo. Em primeiro lugar, nós vamos ver aqui eu quero só passar assim de um modo geral para nós entendermos, quando nós formos aqui andar um pouco mais à frente aqui nos outros subtópicos, que nós entendemos que quando a Bíblia diz que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, isso hoje nós temos muitas leituras, às vezes, e opiniões diversas sobre o que é a imagem, o que é a semelhança de Deus no homem, mas no princípio os primeiros cristãos não tinham dificuldade em relação a isso. Eles entendiam que a imagem e a semelhança de Deus no homem é que o homem era semelhante a Deus. Não era Deus, mas o homem tinha uma semelhança com Deus. Ele não era um animal qualquer. Esse era o sentido básico de entender a imagem de Deus no homem, a semelhança. E viu o quê? Que o homem ele tinha semelhança com Deus. E isso era um assunto muito tranquilo para os cristãos do primeiro século. Bem, então a dimensão espiritual do corpo. Primeiro subtópico. O corpo segundo as Escrituras. A Bíblia usa várias metáforas para designar espiritualmente o corpo. Primeiro, 1.1. Corpo do pecado. Note esse versículo que o nosso corpo, que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Nele, a expressão corpo do pecado refere-se ao velho homem, que antes de nascer de novo, usava o corpo como instrumento de iniquidade. Esse corpo também é chamado na Bíblia de homem exterior, um corpo que se corrompe, adoece e envelhece. Então aqui o corpo ele é tratado de várias formas, aqui metaforicamente falando, e uma das formas exatamente chamada de corpo de pecado, ou corpo do pecado. O que quer dizer isso? Exatamente o corpo que é utilizado para o pecado. Então, quando diz aqui corpo do pecado, fala exatamente da utilização do corpo na prática do pecado. Então, esse corpo que é utilizado do pecado é chamado de corpo do pecado, que se refere ao velho homem, chamado também de homem exterior, que vivia na prática do pecado. Então, uma vez que o homem vivia na prática do pecado, o corpo estava usando o quê? Sendo usado como um instrumento de iniquidade. Daí ser chamado de corpo do pecado, porque o corpo estava sendo utilizado para o pecado. É uma referência a um corpo que adoece, que se corrompe, a um corpo que morre. Então essa é uma referência metafórica, falando do corpo do pecado como o corpo sendo utilizado para o pecado. Também uma outra metáfora do corpo é a casa terrestre. Essa expressão refere-se à temporalidade do corpo. Terrestre é aquilo que é passageiro. Então, o corpo terrestre mostra o quê? Que nós estamos num corpo terrestre. Mas a Bíblia diz que um dia esse corpo que é passageiro, ele vai se revestir da imortalidade. Ele não vai ser mais terrestre, ele não vai ser mais passageiro. Nós haveremos de receber um corpo que há de durar. Portanto, aí, casa terrestre refere-se à temporalidade do corpo, isto é, a sua constituição física, a forma do espírito.
Então esse tabernáculo terrestre é uma forma, é um lugar onde o Espírito está habitando, porém é um lugar perecível, é um lugar terreno. Mas um dia nós receberemos um corpo imortal. Esse corpo, o corpo terrestre, a casa terrestre, esse corpo é a casa temporária, a morada passageira, visto que nessa terra somos apenas peregrinos e forasteiros. Então o corpo terrestre fala dessa morada passageira. E uma outra metáfora é o templo do Espírito Santo. Essa expressão aparece numa pergunta retórica de Paulo em 1 Coríntios. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Então aqui Paulo retoricamente está dizendo o quê? Que nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo que habita em nós. E portanto, se é o templo do Espírito Santo, ele pertence a Deus e não pertence a nós mesmos. É um alerta do apóstolo aos crentes de Corinto para não darem lugar ao pecado, ou seja, não deixarem que o corpo fosse contaminado pela prostituição. Como nós falamos no início, aquele que se une a uma prostituta se torna um corpo com ela. Como o nosso corpo já pertence a Cristo, nós não podemos pegar os membros do corpo de Cristo, que somos nós, o membro do corpo de Cristo, que somos nós, e entregar a prostituição e se tornar um com a prostituta. É isso que Paulo ele está instruindo a igreja. Então nós vimos aí o corpo segundo as Escrituras, esse primeiro subtópico. Aí na dimensão espiritual do corpo, nós temos o segundo subtópico, pecados contra o corpo. A Bíblia adverte acerca dos pecados contra o corpo. 2.1, prostituição, adultério e fornicação. São pecados contra o corpo, condenados à luz da palavra de Deus, que é a prostituição, que é a ideia de vender o corpo com fins comerciais, o adultério, que é o sexo fora do casamento, e a fornicação, que é o sexo entre pessoas não casadas, entre solteiros. São pecados à luz da Bíblia. Usar o corpo como mercadoria a ser vendida para fins sexuais é o que nós chamamos de prostituição, condenada à luz da Bíblia. A palavra de Deus diz aos crentes com muita clareza, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor e o Senhor para o corpo. Louvado seja Deus. A Bíblia também tem graves admoestações contra quem comete o pecado do adultério, que é exatamente o relacionamento sexual extraconjugal. É também algo condenável à palavra de Deus. A Bíblia condena o adultério aí em 1 Coríntios 6:10. Nós podemos até ler, a Bíblia deixa bem claro a aversão ao adultério. 1 Coríntios 6:10 nos diz o seguinte, 1 Coríntios 6:10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros. Os devassos, os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, entre aqueles que não herdarão o reino de Deus está exatamente os adúlteros. A Bíblia condenando o adultério, que aqueles que se entregam ao adultério, eles não herdarão o reino dos céus. Que é exatamente o que adultério é uma relação extraconjugal, condenável à luz da palavra de Deus. E também o pecado da fornicação, que é relacionamento sexual entre solteiros. Aqueles que se entregam ao relacionamento sexual, que ainda não são casados, está cometendo o pecado da fornicação, condenável à luz da palavra de Deus. Aí Efésios, capítulo 5 do livro de Efésios, versículo de número 5, Efésios 5, verso 5, diz o seguinte: porque bem sabeis isso, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, ou o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então aqui a Bíblia está condenando também a fornicação, o fornicador. Então, aquele que se entrega ao pecado da fornicação. Também, outro pecado contra o corpo é o pecado da homossexualidade. Vimos aí o pecado da prostituição, do adultério, da fornicação. E nós já delineamos aí muito bem. Prostituição, que é vender o corpo com fins financeiros, vender sexo.
é um pecado. O adultério, que é o sexo fora do casamento, ou seja, extraconjugal. E a fornicação, que é sexo entre pessoas não casadas. Isso também é condenável. Mas o outro pecado contra o corpo é o pecado da homossexualidade. Deus condena o pecado e ponto final. Nós temos que amar as pessoas. Nós amamos, temos que amar o prostituto, porque é um ser humano. Temos que amar o homossexual, sim. Ele também é uma criatura de Deus, como nós também somos criaturas de Deus. Porém, o que nós não podemos admitir é a prática daquilo que a Bíblia condena. Então, à luz da Bíblia, a homossexualidade, a prática da homossexualidade é um pecado à luz da Bíblia. Porque nós já vimos que, cientificamente falando, homem e mulher, ou macho e fêmea, têm uma constituição genética específica para que possam, então, reproduzir. Isso é científico. E, no caso, tomar, a homossexualidade como uma normativa para a conduta do ser humano, isso não tem base científica e muito menos base bíblica. Portanto, à luz da Bíblia, que o texto nos apresenta, que o comentarista nos apresenta, um outro pecado contra a dimensão do corpo é exatamente a homossexualidade, à luz da Bíblia e à luz aqui do comentarista dessa lição. O Antigo Testamento condena explicitamente a homossexualidade, considerando-a abominação aos olhos de Deus. Então, Levítico vai considerar Levítico 20, verso 13, diz que um homem que deita com homem, mulher com mulher, que isso é uma abominação aos olhos de Deus. Isso é o que a Bíblia nos apresenta. Levítico capítulo 20. Nós podemos ver aqui, Levítico, verso 20, capítulo 20, o verso 13, Levítico 20, verso 13, nos diz o seguinte: quando também um homem se deitar com outro homem, como mulher, ambos fizeram abominação. E aí naquele tempo a lei era severa. Certamente morrerão e o seu sangue será sobre eles. Isso é claro que era o tempo da lei. Aqui o princípio que continua válido é que é um pecado de abominação. E Deus terá a sua maneira de julgar no juízo final. Então o que nós temos aqui, então, é um pecado de abominação diante de Deus aqui, contra o corpo, a homossexualidade. O Novo Testamento confirma essa condenação, reprovando a homossexualidade de modo não menos incisivo. Não erreis, aí está em 1 Coríntios 6,10, quando diz: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, que são os homossexuais, no caso a prática do homossexualismo, nem os efeminados, nem os sodomitas, que também se entregavam à prática do homossexualismo, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Agora eu quero deixar bem claro aqui que o que Deus condena não é o ser humano em si, não é o homossexual em si, é a prática. Que é uma coisa, Deus ama o ser humano de forma igual. O homossexual é também um ser criado por Deus. É também a imagem de Deus. Porém, a sua prática, ela ofende a Deus. Ela ofende a imagem de Deus. É um ultraje contra o corpo. E Deus tem amor a essas pessoas? Sim. Quanto mais carente do amor de Deus, mais essa pessoa ela tenha o amor de Deus à sua disposição. A Bíblia diz que aonde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Deus de fato ama o pecador. O que Deus não ama é a prática do pecado. É bom que fique bem claro que a questão aqui do pecado, do que é condenável, não é o ser humano em si. Não é que se deva desprezar o homossexual ou a lésbica, seja lá, no caso, a prática que se tenha. Não, essas pessoas, pelo contrário. Essas pessoas, elas carecem do amor, do carinho, do cuidado de Deus e da igreja. Agora, o que a Bíblia nos ensina é o repulso à prática do pecado. Então, é que fique bem claro que a igreja não é contra as pessoas. Nós não somos contra o homossexual, não. Ele é também uma criatura de Deus, como nós somos. Ele também é a imagem e a semelhança de Deus. Por isso foi manchada a imagem e a semelhança de Deus,
que diz de aspectos morais, caráter, isso foi manchado pelo pecado. E Jesus é exatamente o meio de restaurar a imagem de Deus no homem. Porém, para que o homem seja restaurado, é necessário que ele se reconheça pecador, que ele deixe a prática do pecado e se volte para Deus. Então, o que a Bíblia está condenando não é o homossexual, não é o transexual. O que a Bíblia está condenando é a prática, é a homossexualidade, é a prática do pecado que a Bíblia está condenando. Uma outra ofensa que o comentarista aqui coloca, um outro pecado contra o corpo, ele já apresentou a prostituição, o adultério, a fornicação. Aqui no caso a homossexualidade, apresenta também a transexualidade. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, a transexualidade é um transtorno de identidade de gênero, ou seja, uma disforia de gênero. Nesse transtorno, o homem se sente mulher e por isso não aceita o próprio corpo. Uma mulher se sente homem e igualmente não aceita o próprio corpo, desejando assim mudar de sexo. O homem não se aceita como homem e a mulher não se aceita como mulher. E aí nesse transtorno ela quer mudar então de sexo. Só que mudar os órgãos genitais, fazer a operação, isso não se torna um macho fêmea e nem uma fêmea macho. Por quê? Porque o macho e a fêmea é uma questão genética, é uma questão científica. Então mudar, amputar um órgão, ou fazer transplante, ou implantar alguma coisa, isso não torna um homem fêmea e não torna uma mulher macho. Continuam sendo o mesmo ser criado por Deus. A tragédia maior é quando se tenta normalizar isso na cabeça de crianças e adolescentes, como entender uma criança, um adolescente entender isso, trazendo confusões entre eles. Isto é uma estratégia de origem satânica para destruir o plano original de Deus da criação da família, como célula máter da sociedade. Trata-se, pois, de uma terrível afronta à sacralidade do corpo criado por Deus, como identidade binária, macho e fêmea, Deus os criou, segundo Gênesis 1:27. Então nós vemos aqui que a transexualidade, ou seja, querer não aceitar o seu sexo, querer mudar de sexo, que não vai mudar a sua estrutura biológica, não vai mudar, é uma tentativa de afrontar, é uma afronta, melhor dizendo, ao próprio Deus, a dimensão do corpo que Deus criou macho e fêmea. Isso é um atentado contra Deus. Isso é uma afronta ao Criador. E isso traz prejuízo seríssimo para as crianças, como elas vão lidar com isso. Os pré-adolescentes, porque está indo de encontro a uma estrutura genética e indo de encontro a um plano divino. Então a questão aqui não é condenar a pessoa trans em si. Não, é um ser humano, é uma imagem de Deus. Porém, o pecado é exatamente querer transgredir uma lei da natureza, uma lei biológica, que não compete a mim. Se eu não aceito, no caso, ser homem ou ser mulher, isso não compete a mim. Geneticamente eu fui gerado dessa forma. Querendo ou não, isso não faz parte da minha alçada querer mudar. E como eu falei, amputar um órgão, fazer um transplante, seja lá o que for, isso não vai me tornar, uma vez que eu sou macho, isso não vai me tornar fêmea. E uma vez que eu sou fêmea, no caso da fêmea, isso não vai torná-la um macho. Então é necessário que nós entendamos que isso é um pecado à luz da palavra de Deus, porque vai de encontro a uma constituição genética e vai de encontro ao próprio sustento e sobrevivência da humanidade. Porque Deus criou macho e fêmea para que a humanidade se garantisse, para que ela pudesse sobreviver. Se criasse só o macho, ela não sobreviveria. Se criasse só a fêmea, também não sobreviveria. Mas exatamente Deus criou, desde o princípio, macho e fêmea, os criou, como está em Gênesis 1, verso 27. Bem, o terceiro subtópico aí, estamos falando da dimensão espiritual do corpo. Primeiro tópico, subtópico, nós falamos sobre o corpo, segundo as Escrituras. Segundo subtópico, falamos sobre os pecados contra o corpo. E o terceiro e último subtópico,
vamos falar aqui sobre a santificação do corpo. A santificação do corpo é o ponto fundamental na mordomia do corpo. Diz a Bíblia: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A Bíblia mostra os meios de santificação que levam em conta a ação de Deus e contribuição do crente. Então aqui a Bíblia mostra os meios de santificação, onde tem a parte que compete a Deus e a parte que compete ao homem. Aí, dentro desse processo, dessa santificação do corpo, nós temos o seguinte, aqui, dentro desse terceiro subtópico, 3.1 nos apresenta os meios da santificação que vêm da parte de Deus. É Deus que age diretamente na santificação integral do crente. Espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para o Senhor, como nos diz aí 1 Tessalonicenses 5:23. O Altíssimo também o santifica através de Cristo. Então, quais são os meios de santificação do corpo? Os meios de santificação que vêm da parte de Deus. Cristo Jesus, Deus nos santifica através de Cristo, através de um outro meio, através do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, que já é santo por natureza, e também através da palavra de Deus. Então, são os agentes da santificação, a obra de Cristo, o Espírito Santo, a palavra de Deus, são elementos que santificam o nosso corpo. Isso são os meios de santificação vindos da parte de Deus. E quais, em contrapartida, quais são os meios que o homem deve empregar para ter uma vida santa? Então, a responsabilidade humana na santificação. Deus não entrega ao homem um pacote de salvação pronto e acabado. Ele faz a sua parte no lado divino, mas o homem tem de ser um participante ativo desse processo. Na santificação, o homem precisa dar lugar à vontade de Deus. Então, o homem tem que ter a sua participação no sentido de querer, de permitir ser trabalhado por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que quem é santo, seja mais santo ainda. Então, compete ao homem se santificar diante do Senhor. Logo, o crente pode participar do processo de santificação mediante os seguintes elementos: a fé em Cristo Jesus. O homem tem que querer crer em Cristo, que é um dos elementos, ou um dos seres, ou um dos canais de santificação do homem. Então, o homem tem que crer em Cristo, a dedicação da sua vida a Deus, dedicar uma vida dedicada a Deus, uma vida de aversão ao pecado, de dar as costas para o pecado. Então, dedicação a Deus, andando no Espírito, em direção, sendo guiado pelo Espírito, andando em Espírito, renunciando o pecado, são meios que o homem deve fazer para poder conservar-se santo diante de Deus. Então, o que nós apresentamos aqui são exatamente elementos que fazem parte desse processo de santificação do corpo. Da parte de Deus, a ação do Espírito Santo, a morte de Cristo, a palavra de Deus, da parte do homem. Exatamente desenvolver a fé em Cristo, uma dedicação a Deus, procurando andar em Espírito, dizendo não ao pecado, aborrecendo o mal. São maneiras que o homem pode fazer para aproximar-se de Deus. Então, é necessário que nós entendamos que o nosso corpo, ele deve ser dedicado a Deus e deve ser apresentado como um sacrifício vivo diante do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o último tópico da lição, o culto racional e a mordomia do corpo, é o último tópico desta lição. De acordo com as Escrituras, devemos nos apresentar em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nesse sentido, o nosso culto a Ele, segundo Romanos 12, 1-2, deve considerar o seguinte tripé. Aqui a gente vai apresentar basicamente o que nós já apresentamos. Então, qual é o tripé do nosso culto, o tripé do nosso culto a Deus? É exatamente ser um sacrifício vivo, um sacrifício santo e um sacrifício agradável. Um sacrifício vivo. A imagem do sacrifício em Romanos remonta ao Antigo Testamento, mas no Novo Testamento, o cristão deve apresentar-se a Deus como um sacrifício vível e agradável, sacrifício de louvor. Não é mais um animal morto, é o seu próprio corpo, como um sacrifício de louvor, um sacrifício vivo e agradável a Deus, pois todos os que cremos fomos crucificados com Cristo.
Então, se quisermos reinar com Cristo, nós temos também que morrer com Cristo. Então, a ideia aqui de um sacrifício vivo é de que nós estamos vivos, mas ao mesmo tempo nós estamos crucificados em Cristo. Que uma vez que nós nos submetemos ao sacrifício de Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isto é um sacrifício vivo. Então, essa é a primeira dimensão desse tripé do culto, da adoração, do verdadeiro culto racional diante de Deus. Então, um sacrifício vivo. Depois, um sacrifício santo. Essa perspectiva leva o crente à santificação. Saber que ele tem que viver uma vida de santidade, uma vez que ele já se colocou como um sacrifício vivo diante do altar do Senhor em Cristo Jesus. Então, essa é a perspectiva que leva o crente à santificação. E uma vez que ele se coloca como sacrifício vivo, demonstra pertencer a Deus, consagrando-se inteiramente ao Pai, para viver uma vida santa e pura no corpo, na alma e no espírito. Uma vida santa é um culto ao Senhor. Então aqui a ideia do sacrifício santo é tomando por base a ideia do que é santificar. Santificar é separar para. Ou seja, separar e dedicar-se. Ele foi separado como um sacrifício vivo, agora ele vai viver em santidade, que é a dedicação de uma vida para Deus como sacrifício santo. E naturalmente, uma vez que o sacrifício é vivo, que o sacrifício é santo, vem a segunda parte, ou a terceira parte desse tripé. Ele será um sacrifício agradável, que é o terceiro e último subtópico. Oferecendo-se em sacrifício vivo, o salvo é visto pelo Senhor como oferta de grande valor. Uma das mais belas da vida cristã, uma das coisas mais belas da vida cristã é quando a nossa vontade está alinhada à vontade de Deus. Quando nós estamos diante de Deus e somos aceitos por Deus, porque nós estamos alinhados à sua vontade. Esse é o verdadeiro estágio de total entrega ao Pai, que é a oferta agradável. Estamos alinhados a Deus, alinhados, agradando, segundo a vontade de Deus, que é o sacrifício agradável. A imagem de sacrifício mostrada didaticamente em Romanos 12 ensina como deve ser a nossa mordomia no campo espiritual e material. Ela passa por uma mente renovada, não conformada com o espírito desse mundo, em que o cristão é instado a viver em sacrifícios cotidianamente. É uma vida de você estar continuamente sacrificando-se a Deus. Assim é o nosso culto racional, louvado seja o nome do Senhor. E para concluir a nossa lição, nós temos: o nosso corpo tem uma dimensão material e outra espiritual. Nesse aspecto, a palavra de Deus tem orientações diretas sobre o perigo do pecado contra o nosso corpo e a necessidade de vivermos em santidade diante de Deus. Assim, para glorificá-lo quem é a Deus, precisamos prestar um culto racional a Deus, apresentando-nos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Eterno, que Ele nos faça mordomos fiéis de seus bens tão preciosos em todo o nosso espírito, alma e corpo. Então aqui a lição fecha exatamente nos trazendo a responsabilidade de nós sermos mordomos fiéis diante de Deus, bons mordomos do nosso corpo, bons mordomos da nossa alma e do nosso espírito. Nessa lição nós vimos como sermos mordomos do corpo. Na próxima lição nós veremos como sermos mordomos da alma e do espírito, porque nós temos que entender que todo o nosso ser, ele foi feito por Deus e para Deus, e por isso para Ele nós devemos viver. Que Deus nos abençoe, que o Espírito de Deus ele fale fortemente ao teu coração e que nós possamos entender qual é o nosso papel enquanto mordomos do nosso corpo diante do Senhor. Que Deus nos abençoe, um grande abraço, a paz do Senhor e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus.